A história se passa no Império de Eldium. Em um salão da nobreza, um grupo de homens comenta sobre a beleza de uma jovem princesa. Eles imploram para ter a chance de dançar com ela. Além de ser incrivelmente linda, ela é a única princesa do Império. Esta é a irmã do imperador, Caena Hill. Seu irmão a parabeniza por sua cerimônia de maioridade. Ele é o imperador do Império Eldium, Rezef Hill. Enquanto isso, uma figura sombria os observa de canto. É o Duque Rafael Kedrey. Rezef beija a mão de sua irmã, e deseja seus votos de aniversário, pedindo que ela continue sendo a mais bela de todas. E mesmo que ela tenha sido a mais bela do Império. Ter somente beleza, não significa ter poder. Em um fatídico dia, ajoelhada em frente ao trono, ela tenta convencer seu irmão de que tudo não passa de uma conspiração. Uma mulher suja tomou o Duque Kedrey para si. A bela princesa, em desespero, grita que isso é tudo culpa dessa mulher, é por culpa dela que o Duque a trata de forma tão fria. Ela implora que seu irmão mande matar a mulher agora. Mas ele responde de maneira inesperada dizendo: Irmã, você ainda não entendeu? Eu sabia que você era estúpida, mas não que fosse tão lerda para entender a situação em que se encontra. Se nem a Olivia você conseguiu dar um fim, e ainda foi descoberta. Não há nada que eu possa fazer além de descartá-la, com minhas próprias mãos. Você é uma vergonha. Mas ela insiste: Rezef, eu sou sua irmã. Como você pode fazer isso comigo? Eu fiz de você o imperador. Ele questiona se ela ainda não percebeu que esteve sendo usada todo esse tempo. Ela deveria ter notado que atualmente o irmão é a fonte de todos os seus poderes. Ela não passa de uma marionete patética. Toda essa história é apenas uma novel que a protagonista está acompanhando. O nome da novel é A Lady e a Rosa Negra. Caena era uma personagem linda, mas também estúpida e malvada. Essa é uma história clichê, em que todos os personagens são influenciados pela heroína, nesse caso, Olivia. Uma óbvia história de amor. Caena teve inveja da heroína. E foi usada por seu irmão mais novo, Rezef, que queria Olivia. Por isso, Caena tentou envenená-la. Porém, o plano falhou e foi Caena quem foi traída por Rezef, sendo vendida para o Visconde Gillian e tendo um fim absolutamente miserável. A prota leu a novel para confirmar que fim teria a vilã. Ela se identifica muito com o contexto em que vive Caena. Ela também sente que é uma marionete sendo usada por alguém. Em seu ambiente de trabalho, há um homem que a assedia e diz que ela só se tornou a gerente da equipe graças a ele. E que ela não deve esquecer o quanto ele a ajudou, para que chegasse em sua posição atual. Isso é como a história da vilã. Você deveria ter notado que sou a fonte de todos os seus poderes. Ela se questiona como elas podem ser tão parecidas. Ela está muito cansada de viver como a marionete de alguém. Tarde da noite, quando ela está entrando em seu carro no estacionamento do trabalho. Ela escuta alguém se aproximar dizendo: é tudo por sua causa. Ela está um pouco assustada e questiona quem é a pessoa. Já é noite e o sujeito está encapuzado. Ele continua dizendo que ela é a razão por ele estar assim, e a prota percebe que ele possui uma faca. O homem descontrolado corre em sua direção gritando: é tudo por sua causa. Ela sente a lâmina atravessar seu corpo e se encolhe de dor. Ela nem mesmo consegue identificar o rosto do agressor, mas pensa que essa pessoa é quem teve seus projetos roubados, por ela ter revelado seus escândalos de adultério. Parece que os finais para as vilãs são sempre iguais. No fim, morrer dessa forma nem parece mais tão ruim. Ao acordar, ela se percebe em um ambiente diferente. Alguém grita: Vossa Alteza acordou. Um grupo de pessoas vestidas com roupas de época questiona se ela está bem e pedem que isso seja reportado a Vossa Majestade rapidamente. Ela encara suas mãos e se questiona o que é tudo isso. Ela sabe que definitivamente morreu no estacionamento. Então um homem se aproxima de sua cama, a chamando de irmã. Ela olha para ele e ele pega gentilmente sua mão e a beija como um cumprimento. A chama pelo nome de Caena e pergunta como ela se sente. Seu rosto se tensiona, ela agora parece reconhecer onde está, e se recorda da história. É o mesmo irmão que disse: não há nada que eu possa fazer além de descartá-la, com minhas próprias mãos. Você é uma vergonha. Então ela começa a chorar e percebe que retornou à vida, mas como a vilã da novel que ela estava lendo. Ela então se esforça para levantar da cama. Rezef tenta parar e questiona onde ela está indo, mas ela corre para confirmar sua identidade no espelho. Ela agora é Caena Hill. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à sala 212. História nova aqui no canal. Sem mais delongas, bora de história galera.
Agora sozinha em seu quarto ela reflete, parece que realmente retornei. É difícil acreditar que ela tenha retornado como a vilã da novel. Ela acredita que isso seja porque ela é capaz de ver a história pela perspectiva de Kaiena. De certa forma, ela era a mesma na vida passada. É algo confirmado, de que ela realmente partiu de forma trágica do outro mundo. De repente alguém a chama da porta, questionando se ela está acordada. A empregada que cuida dela diz que sua aparência sofreu devido ao envenenamento. E a mulher diz que em breve vai preparar alguns cosméticos para que ela possa usá-los. Envenenamento? Ela pensa e de repente lembranças de Kaiena vêm à sua mente. Na noite do banquete, alguém a serviu uma taça de vinho e isso a fez desfalecer. Ela se assusta ao perceber que as memórias de Kaiena estão acessíveis em sua mente. Então agora ela sabe que definitivamente bebeu um vinho durante o banquete e após isso vomitou sangue. É um péssimo momento para ela assumir a vida de Kaiena. Uma verdadeira dor de cabeça. A mulher questiona se ela deve chamar um médico, pois a princesa não parece bem. Mas ela afirma à empregada que está bem e não há com que se preocupar. A mulher se questiona por que ela está agindo dessa forma hoje. Normalmente a princesa estaria fazendo um auê, mas é compreensível, ela passou por uma experiência traumática, algo nela deve ter mudado. Mais tarde, outra empregada escova seus cabelos, ela acha engraçado que esteja se arrumando mesmo que tenha acordado quase morta. Será que essa é a vida de uma princesa? Alguém que viveu com um único propósito, de ser bela. Ela lembra das coisas que leu na novel sobre a vilã. Que linda! Não há ninguém mais linda que Vossa Alteza. Vossa Alteza é a flor do império. Seu rosto sorridente é o mais belo. Meu Deus, parece uma boneca. Deixa ela ainda mais bonita. O poder de uma mulher está na beleza. É realmente engraçado que tudo ao redor dessa personagem se resuma à beleza. Ela não consegue segurar o riso ao pensar nisso, e a empregada tenta chamar sua atenção, mas ela está perdida em pensamentos imaginando que não passará por todo o seu sofrimento novamente. Ela está aliviada por ter voltado a um ponto em que ainda não é tarde demais. O imperador antecessor ainda está vivo. E isso significa que ainda há uma chance contra Rezef. Mas também não há muito tempo até Rezef herdar o trono. E ela deve encontrar uma forma de escapar dele antes disso acontecer. Um casamento seria sua melhor opção, mas é claro que ela não vai casar com o louco do Visconde Gillian, mas com alguém que seja mais fácil de amansar. Ela pensa nos homens de que se lembra da história, e tenta lembrar de algum que seja cativante e que não vai interferir em sua liberdade. Mas primeiro ela precisa distrair Rezef e então escapar. Ela escuta algumas batidas em sua porta, avisando que o príncipe deseja vê-la. Ela pensa que ele está ali e avisa que eles podem deixá-lo entrar. Ela finalmente terá uma conversa apropriada com a pessoa que será o futuro imperador de Eldium, o segundo protagonista masculino da novel, e seu meio-irmão, Rezef Hill. O homem imoral que tomou o trono matando o imperador. Diferente de sua elegância e bela aparência, ele é o personagem com a maior predisposição a realizar atitudes de natureza sádica. Desde cedo, ele cresceu envolto a uma relação distante com seu pai, o imperador, e graças a isso, ele se tornou um tirano. Ele era uma pobre criança carente de afeto. Ao se aproximar da prota ele questiona sobre o seu bem-estar, tão falsa quanto ele, ela afirma que está quase tolerável. Ele vacila um pouco em seu sorriso sádico, mas continua a atuação dizendo que saber disso o tranquiliza. Ela pensa que não tinha percebido até agora, a forma indiferente com que ele a trata. Mas ela responde que parece que o incomodou em vão, ele tem estado ocupado, e ela diz que sabe que deve ter sido difícil para ele fazer essa visita. Mas ele insiste que ela não diga isso. Ele percebe que a atitude de Kaiena mudou. Antes, ela teria perguntado pelo menos 10 vezes quanto à captura do culpado. Sua usual tagarelice e sua expressão facial também, ela parece outra pessoa. Ele fica intrigado com suas ações. Mas ele reflete que isso deve ser porque ela ainda não está completamente recuperada. Ele está conspirando demais. Ele pensa que deve ser isso, pois além da beleza, Kaiena não passa de uma marionete inútil. Ele a abraça e se despedindo diz à irmã que vai definitivamente achar quem a envenenou e fazê-lo pagar. Então, ela não precisa se preocupar com isso. Ela conclui que ele realmente não a vê de outra forma, a não ser uma mera ferramenta de apoio para sua ascensão ao trono. Ela o afasta de si, e diz, Rezef, interrompa a procura pelo culpado. Ele não entende sua atitude, e levanta nervoso e gritando sobre que tipo de bobagem ela está falando, ela quase morreu. Calmamente ela afirma que sim, ela quase morreu.
Mas ela sabe, e essa parte ela deixa em seus pensamentos, que o culpado por envenenar sua bebida foi seu próprio irmão. Ele questiona o que ela quer dizer com interromper? Ele comenta que talvez ela esteja com medo da repercussão, mas ela não deve se preocupar com isso, pois ele vai protegê-la e algo como isso nunca vai acontecer novamente. Mas então ela pergunta: quem você culpará pelo crime? Ela se recorda de como isso aconteceu na novel. Havia um nobre que estava obsessivo com ela, era o Sr. Gillian, e eles planejavam subjugar sua família ruína. Essa ideia não era nada ruim para seu irmão, visto que eles eram vassalos do Ducado de Kedrey, e isso de alguma forma também afetaria o ducado. Rezef planeja diminuir a influência da casa de Kedrey, pois ele acredita que eles sejam obstáculos à sua ascensão ao trono. Esse foi o motivo dele ter envenenado Caena e encenado todo esse incidente. Mas esse plano vai por água abaixo. Uma vez que o veneno é de comércio ilegal, eles podem mudar a rota de entrega sempre que quiserem. Então essa evidência é bastante fraca. A evidência é um fato. E pode ser resolvida com a publicação de algumas informações estratégicas. O irmão comenta que talvez ela esteja na defensiva por causa de Rafael Kedrey, ele foi seu primeiro amor, e também sua primeira rejeição amorosa, mas isso já faz muito tempo. Ela afirma que não, e justifica que na verdade a família de seu avô, a Casa Hamel, está envolvida com o comércio ilegal. Porém, o fato é que de forma alguma o Ducado de Kedrey irá permitir que seus vassalos sejam exterminados assim. Com a descoberta de que o Condado de Hamel está roubando do Imperador através do comércio ilegal, o poder da família será reduzido, e Rezef sofrerá enquanto é acusado por fabricar todo o incidente. Se o Ducado de Kedrey descobrir, ele sofrerá um contra-ataque. Isso não pode acontecer, pois se o condado tiver seu título destituído, ela também terá problemas. Então, ela o aconselha a não tentar derrubar o ducado. E diz que ao invés disso, ele deveria fazê-los leais a ele. Ele pensa que sem chance, não é possível que ela amadureceu, depois de participar de uma peça terrível. Para finalizar, ela completa dizendo que gostaria de aproveitar essa chance, para designar uma nova dama divinda de uma família digna de confiança. Alguém com um histórico impecável, o qual não possa causar dano a ela. Ela sugere a Lady Olivia Grace. Mas ele questiona se ela está falando da Lady patrocinada pelo Ducado Kedrey. Ela confirma que sim, pois ela pode ser nomeada como vassalo do Ducado. Ele não entende o que ela tem em mente, pois até um dia atrás ela disse não gostar do patrocínio que Olivia ganhou do Ducado. Mas a prota sabe que Olivia é a heroína da novel original e também a mulher pela qual Rezef se apaixonará. E ela acredita que ele desejará Olivia novamente. E ele pode tentar assassinar ela por escolher Rafael ao invés dele. Ele questiona se ela vai ficar bem com isso, e ela afirma que não pode agir sempre de acordo com seus desejos. Ele se pergunta se essa é mesmo a Caena Hill que ele conhece. E questiona a garota o que diabos ela está pensando. Mas ela mantém o silêncio, começa a se retirar da cama e se ajoelha beijando a mão de seu irmão e o chamando de rei. Ele se sente atordoado, pois ela nunca agiu dessa forma, ele grita com ela e tenta a levantar. Mas ela diz que ele é o único que ela tem. É isso mesmo que ele escutou, ele é tudo que ela tem, ele é seu irmãozinho e sua única família. Essas foram as palavras que ela dirigiu a Rezef. Mas ele se incomoda profundamente com essa atitude, afasta sua mão e pede que ela pare com isso. Ele pensa que ela deve ter enlouquecido. Será que o choque por envenenamento foi tão grande assim? Ele questiona o que ela está planejando, e ela questiona se ele confia nela, se ele a vê como sua irmã. Ela também pergunta o que ele está planejando fazer com ela quando ela não for mais necessária. Ela diz que é difícil imaginar que tipo de fim ela terá. O modo mais seguro dele se livrar dela seria arranjando um casamento com uma família que o beneficiaria. Isso, se ela não acabar sendo morta por um marido louco. Ela pensa que se for vendida para a casa Gillian novamente, vai morrer da mesma forma depois de sofrer com o confinamento e abuso. Ela afirma que sabe muito bem qual é a sua posição, mas que também sabe que ele precisa dela. Então ele questiona o que ela quer. E ela faz suas exigências, começando pelo direito de não fazer nada, a habilidade de cuidar de seu coração e ser capaz de ser ela mesma. Em resumo, ela quer liberdade. Liberdade? Ele debocha de seu desejo, e questiona se ela será capaz de deixar para trás seu estilo de vida luxuoso. Mas ela insiste que seu único desejo é que ele a permita se casar com uma pessoa que ela quer. Essa é a liberdade que ela deseja. Ele questiona se ela está falando do Rafael, mas ela afirma que não. Ele estranha que ela não esteja falando do Rafael, mas para ele isso não importa, ela quer saber o que ela pode fazer por ele em troca de sua liberdade.
Mas antes de dar uma resposta ela sente que seu corpo está fraco. Ela sabe que não pode desmaiar ali, aquele não é o momento. Então conclui dizendo que vai fazer dele o imperador. Ela disse que é claro que ele ascenderá ao trono mesmo sem sua ajuda. Mas para isso ele vai precisar compartilhar o que conseguir com os outros. Especialmente com a casa Evans, que o serve com um secretário. Nesse momento ele questiona se ela está dizendo que pode preencher esse cargo? Ela responde que não vai pedir para ele confiar nela agora, e que sabe que ele precisa de um tempo para pensar sobre e chegar às suas próprias conclusões. Mas antes que ela possa concluir suas palavras ela perde as forças e começa a cair, ele a segura e percebe que ela está queimando de febre e questiona como ela deixou chegar a esse ponto. Ele pede ajuda aos empregados e grita para que alguém chame um médico. Com o pouco de consciência que lhe resta ela estica o braço e toca o rosto do irmão dizendo, "Você é uma boa criança." Mais tarde em seu escritório, Rezef dá algumas ordens ao seu secretário. Ele afirma que será necessário analisar o envenenamento de Caena novamente. Eles precisam pegar alguém dentre os decadentes da nobreza, aqueles que possuem família para sustentar e irão de bom grado para a guilhotina em troca de uma boa quantia de dinheiro. Além disso, ele demanda que mais pessoas fiquem de olho na princesa e diz que todas as suas ações devem ser reportadas diretamente a ele. Sua última demanda é que investiguem Olivia Grace. O homem observa que é a primeira vez que vê Rezef tão incomodado. Ele confirma que fará seu trabalho e diz que está se retirando agora para isso. Sozinho em seu escritório, o príncipe tem um tempo para respirar, ele reflete que pensou que tinha sua irmã comendo em sua mão, mas parece que ele estava enganado. Apesar de isso ser difícil de acreditar. Até tem certeza de que Caena não é tão inteligente assim. Ele acredita que alguém possa estar a aconselhando nesses assuntos. Ele tenta imaginar quem pode ser. Seria alguém do condado Hamel? Mas não, ele pensa que eles não têm por que fazer isso. Os atuais candidatos ao trono são Rezef, Caena e o jovem mestre Esther Henrique do Grão-Ducado. A casa Henrique faz parte da linhagem sanguínea do imperador anterior. Já que eles não detêm descendência direta reconhecida pela igreja, não podem ascender ao trono. Sua família também dispõe de uma doença genética incurável. Sendo assim, ninguém se importou com ele até um dia, aparecer um nobre local que tomou o controle de um famoso grupo gangster. Esse é o filho adotado do Grão-Duque, Esther Henrique. Sua aparição ocasionou uma mudança no jogo. Ele fez Catherine de Linderg, a concubina do rei, ir à falência para mantê-la refém. Com isso, ameaçou o imperador a fim de um reconhecimento oficial de sua família. Para desfrutar da herança e do direito ao trono. Rezef reflete que se ao menos ele tivesse um exército, isso seria resolvido, seu plano era usar Caena contra Esther. Mas aquela atmosfera inteligente ao contrário da habitual futilidade. Aqueles olhos de alguma forma o deixaram com medo. Aqueles olhos azuis que olharam diretamente para os seus. Ele reflete o que deve fazer com Caena, sua linda e tola marionete. Com o plano de Rezef posto em prática, as fofocas se espalham, dizem que havia um homem no banquete que gritava por Caena e dizia amá-la demais, ele dizia que mesmo a morte não seria capaz de conter seus sentimentos pela princesa. Outro comenta que ouviu falar que o estado da princesa anda terrível por causa do incidente no banquete. A prota é avisada de que o culpado pelo seu envenenamento foi preso. E hoje é o dia de sua execução, eles questionam se ela gostaria de assistir. Ela afirma que não, mas pensa que seu irmão fez da forma como ela sugeriu. Já se passou uma quinzena depois do ocorrido, ela já está bem melhor. Mas preferiu se manter quieta por um longo tempo para conseguir fazer Rezef abaixar a sua guarda. Por todo canto as pessoas o elogiam, dizendo que ele capturou o culpado de forma rápida, mesmo sendo tão jovem. Alguns nobres acreditam que o príncipe Rezef deveria ser nomeado como príncipe herdeiro, enquanto outros pensam que ele não é o único com direito a ascender ao trono e que essa decisão deve ser tomada com calma. Mas graças às ações de Rezef, a posição do Grão-Duque Henrique está em perigo. Aqueles do lado do Grão-Duque tentam prevenir que o príncipe reúna mais apoiadores e tentam direcionar a atenção a outro assunto. Um artigo sobre Caena foi publicado na hora certa, e graças à influência daqueles ao lado do Grão-Duque, os rumores sobre a beleza da princesa estão em alta. A rosa de espinhos venenosos, a beleza que clama pela morte. A empregada comenta que todos os nobres estão ansiosos por sua cerimônia de maioridade. A mulher acredita que ela deve ficar noiva em breve. E que talvez o Lord Kedrey seja a melhor opção. Quem sabe? Ela responde em um tom desinteressado.
Ela pensa que há muitos servos observando e sua resposta ali provavelmente será entregue a Rezef depois. Mas ela disse que não será uma decisão complicada, já que nem Rezef, nem seu pai o imperador gostam da ideia dela se casar com um Kedrei. Ela completa dizendo que se Lord Kedrei se tornar seu marido, poderia haver um abalo na estrutura de poder. A mulher estranha que ela esteja falando sobre essas coisas. Mas o fato do palácio e o ducado de Kedrei não se darem bem, não é segredo nenhum. Mas ninguém sabe ao certo como eles chegaram a esse ponto. E desde que a princesa Caena se apaixonou pelo Lord Rafael, o imperador depositou mais esforços contra uma aproximação dos dois. Mas a garota sempre o convocava à força para vir ao palácio ou brotava no território do duque. A mulher comenta, mas você não acha que Vossa Majestade permitirá, visto que essa seja a escolha mais adequada a se fazer em sua opinião. Mas a prota sabe que o imperador preferiria humilhar Kedrei do que fazer algo a favor de sua filha. Então estrategicamente ela comenta que está envergonhada de si mesma por ter sido tão irracional, não respeitando as decisões de Vossa Majestade. E dado que suas ações não eram as esperadas de uma princesa, ela agora deve limpar toda a bagunça que fez. Então ela pede que abram o quarto em que estão suas roupas. O banquete em cerimônia à maioridade de Caena será celebrado em breve. Visto que as preparações se iniciaram faz um tempo, os vestidos necessários para o banquete já estão prontos. As mulheres animadas comentam, meu Deus, Vossa Alteza parece exatamente como uma boneca. Você utilizou o bordado rosa tão bem, sem ficar exagerado. Como sempre não haverá beleza maior que a de Vossa Alteza no banquete. Toda essa bajulação barata, provavelmente era o tipo de elogio que Caena mais adorava. Mas a empregada mais próxima dela observa com estranheza, pensa que a princesa nem mesmo está reagindo aos elogios que normalmente ama. Ela mudou completamente depois de ingerir aquele veneno, mas parece que ninguém percebeu além dela. Todos estão felizes apenas porque a princesa se tornou mais calma, mas a seu ver, ela parece ter ficado mais complicada para lidar. O nome dessa garota que observa é Vera. Ela é bem perspicaz e ambiciosa. De todas as damas de companhia no palácio, ela é a única que tem alguma utilidade. Todas as damas do palácio da princesa são filhas de famílias poderosas designadas por Rezef. E como elas estão desesperadas para ganhar o apoio do príncipe, ela sabe que elas lhe darão as costas ao menor sinal de sua queda. Ela pensa que vai dar uma chance a Vera, espera que ela seja capaz de fazer seu próprio julgamento, sobre a princesa ser digna ou não de ser sua mestra. Para que ela possa viver uma vida sem interferência dos outros, ela vai precisar de mais aliados que a ajudem. Sejam pessoas, objetos ou próprio poder. Ela não possui nada, visto que viveu em uma gaiola durante toda a sua vida. Ela não foi capaz de perceber que o poder colocado em suas mãos não a pertencia. E estava vivendo como uma marionete. Em algum momento ela se enganou e pensou que tudo isso pertencia a ela. Mas ela tem aprendido tanto que chega a ser inaceitável continuar a viver essa vida de ilusões novamente. Ela definitivamente não tem intenções de repetir os mesmos erros. Irá viver a sua vida de acordo com suas próprias regras. Ela avisa as damas que deseja ver Vossa Majestade, então elas devem iniciar os preparativos. Em seguida ela se dirige ao quarto de seu pai, ele comenta como é inesperado que ela tenha vindo o ver primeiro. Então ela diz a Vossa Majestade, que sabe que tem ocorrido eventos desagradáveis e que ela está no centro deles. Por isso, ela pede desculpas se o deixou preocupado. Ela disse que o incidente do envenenamento foi resolvido por Rezef, então o pai não deve se preocupar. Ela pensa que não pode deixar que ele suspeite de Rezef e por isso o protege nesse momento. A relação dos dois é baseada em ela ser uma filha jovem e imatura que é desprezada pelo pai. É perfeitamente natural que eles tenham se afastado ao longo do tempo. O imperador pensa que foi o próprio Rezef que envenenou Caena. E se oferece para ajudá-la a pegar o real culpado. Mas ela insiste que não é um incidente importante de qualquer forma e achou que seria melhor lidar dessa maneira. Ela sabe que tem sido uma péssima filha, e precisa começar a tomar o posicionamento correto, mesmo que seja um pouco tarde para isso. Então ela completa dizendo que Rezef é apenas uma criança e ele não deve se esquecer disso. Ele pensa que ela age assim mesmo sabendo que Rezef é o culpado. Os rumores que ele ouviu sobre sua mudança de comportamento parecem ser mesmo reais. Ele comenta que é impressionante, e é como dizem, quem sai aos seus não degenera. Ele diz que está orgulhoso de suas ações e sente que precisa recompensá-la, ele pensa que não haverá muito tempo até a sua cerimônia de maioridade. E ele deve começar a procurar candidatos para o seu casamento.
Ela pensa que sabe a realidade, mas por conta de sua mente atrelada às memórias de Caiena, ela ainda pensa em Rafael por puro hábito. Não é que ela queira se casar com ele. Mas ela sabe que precisa do poder do ducado. E então ela questiona se o pai tem alguém em mente. Ele comenta que ela perseguiu o Rafael por tanto tempo, e questiona se está tudo bem ele a casar agora com outra pessoa. Mas ela responde que como princesa, ela não deve agir unicamente de acordo com seus sentimentos pessoais, então irá simplesmente seguir as ordens de seu pai. Ele pensa que ela se tornou inteligente e confiante e comenta que ela o surpreendeu bastante hoje. Realmente não é fácil decidir o marido de uma princesa. Então ele acredita que devem ir devagar com esse processo. Ela concorda com o pai e diz que deve se retirar. O imperador comenta com o mordomo que ela deve ter amadurecido devido à idade. Ela realmente mudou e não é mais a Caiena patética de antes, é difícil imaginar que ela amadureceu ao ponto de defender seu irmão mais novo. Para ele foi inesperado que o objetivo de sua vinda tenha sido para discutir sobre seu casamento. Ele questiona se o amor da garota pelo Rafael acabou. Mas enquanto andava pelos corredores do castelo, ela se depara com Rafael Kedrey. Seu cabelo negro e seus olhos vermelhos simbolizam o ducado Kedrey. Sua personalidade forte foi formada dentro do campo de batalha desde cedo. Isso foi o bastante para balançar os corações de muitas jovens. E com Caiena não foi diferente. Respeitosamente, ele cumprimenta a princesa. Enquanto o observa, ela pensa que qualquer um se apaixonaria por ele. Assim como foi com ela no passado. Ela disse que ele pode se levantar. E comenta que ela e Lord Kedrey não se veem faz algum tempo. Ele pensa que ela o está chamando de Lord Kedrey no lugar do habitual apelido Rafi, como ela chamava no passado. Ela questiona se ele está ali para ver Vossa Majestade. Ele responde que sim, mas ele foi informado de que ele está em meio ao seu descanso, e o instruíram a vir novamente mais tarde. A conversa dos dois é o suficiente para gerar uma fofoca. Alguns homens comentam pelo corredor que ela acabou de sair do quarto do rei e é óbvio que o imperador está ignorando o duque de propósito. Ao escutar isso, ela pensa que nessa confusão há uma oportunidade e já que estão ali, talvez isso dê a ela alguma vantagem. O duque diz aos homens que eles estão em frente aos aposentos de Vossa Majestade e eles devem tomar cuidado com o tom de voz. Em seguida ele se despede de Caiena, dizendo que visto que não pode incomodar o descanso de Vossa Majestade, irá retornar em outro momento. Quando os dois se cruzam, ela aproveita para dizer que sabe o motivo pelo qual ele está requisitando uma audiência com Vossa Majestade. Ele fica um pouco confuso com suas palavras, como ela pode saber o motivo dele estar ali. Então ela diz que talvez possa ajudá-lo. Faz um bom tempo que eles não se veem, e requisita sua companhia em uma xícara de chá. Ele pensa em como será possível ela saber que ele está tentando evitar a pressão de um casamento por parte de sua família. Ela faz o convite mais uma vez, dizendo que um novo sabor de chá chegou recentemente. O que me diz, Lord Kedrey? Ele não sabe como Caiena pode ajudar, mas ela não parece ser a mesma princesa que fazia loucuras para atrair sua atenção. Sua sensação é que está falando com um negociador, ou planejando uma conspiração. Especialmente com esses olhos, seu olhar mudou, é como se ela soubesse de tudo. Ele pensa que vai ser interessante, vai valer a pena ao menos escutar o que ela tem a dizer. Então ele agradece e aceita o convite cordialmente. Algumas damas observam, e estão interessadas no porquê do duque ter vindo visitar o palácio da princesa, e comentam entre risadinhas que ele está cada vez mais lindo. Elas pensam que faz tanto tempo desde sua última visita à princesa e dizem que vão trazer rapidamente o vestido mais luxuoso. Mas a princesa pede que elas parem, não há necessidade para tal, elas devem trazer um vestido confortável ao invés disso. Enquanto ela se aproxima, ele a observa atento e acaba corando ao perceber que a princesa que ele sempre vê vestida com algo extravagante, estava agora vestindo um traje tão simples. Ela pede desculpas por ter o feito esperar. Ele pensa que ela não está usando roupas extravagantes, nem flertando com ele. No entanto, é a primeira vez que ele vê Caiena como alguém digna e bela. Ele diz que está tudo bem, a respondendo sobre tê-lo feito esperar. Então ela se senta e rapidamente começa o assunto que importa. E diz a ele que devem começar falando sobre o casamento do duque. Ele questiona como ela sabe das conversas sobre o seu casamento. Mas ela comenta que não é tão difícil como imagina, se tratando do herdeiro de uma família militar de prestígio, que se localiza em hierarquia apenas abaixo do rei. Mas parece que por algum motivo ele não deseja que seu casamento aconteça. Bem, é isso que ela está presumindo.
Ela pensa que não pode deixar que ele saiba que ela sabe sobre sua afefobia, pois mesmo na novel, apenas ele e seu secretário sabem disso. Ela comenta que se ele deseja ser reconhecido como o próximo duque pelos seus subordinados, ele só vai atingir isso através de um casamento, ou provando suas habilidades. Ela sugere que ele está ali para provar suas habilidades, recebendo a autoridade militar de Vossa Majestade. Atualmente, os pais do Rafael estão no meio de um processo de divórcio. Isso porque seu pai, que adquiriu o título Kedrey pelo casamento, no passado cometeu atos de infidelidade. Então sua mãe aguardava Rafael atingir a maioridade para assim ser o novo Duque Kedrey. E dessa forma permiti-la dar um chute no traseiro do seu ex-marido. No entanto, algo terrível aconteceu. Rumores sobre sua orientação sexual e sua suposta incapacidade em ter herdeiros explodiram na sociedade. Diante disso, seus subordinados começaram a não concordar em Rafael, como o próximo duque. Apesar de ter 23 anos, ele nunca foi além de segurar as mãos de uma mulher. O que é considerado estranho nessa sociedade. Mas de qualquer forma, a verdade por trás disso, é que ele sofre de uma afefobia tão intensa, que é provável que tenha se transformado em uma doença mental. Ele não consegue sentir afeição ou conexão com ninguém, o toque por si só o provoca nojo. Seu coração está doente disso. Sua mãe não entende a condição em que ele se encontra. Por isso, esteve desesperada para encontrar uma noiva para seu filho. Mas ao contrário de realizar um casamento desastroso, Rafael planejou provar suas habilidades para ser reconhecido como um bom herdeiro do ducado. Ele comenta que está simplesmente maravilhado em como ela ficou sabendo de tanta informação sobre ele. Isso porque ela omitiu algumas partes. Ele diz que ela está certa, mas infelizmente ele foi incapaz de ver Vossa Majestade. Mas ela disse que não há necessidade de vê-lo. Ela será capaz de cuidar desse problema para ele. Ele questiona como ela cuidaria de um problema ligado a seu casamento. Antes que ela o responda, ela pede que Vera se aproxime e pergunta se a dama trouxe o que ela pediu. Ela afirma que sim. Então Caena pede que ela traga o chá e misture ao leite e açúcar para o Lord Kedrey. Ele se vê um pouco confuso com a maneira dela de fazer as coisas. E fica esperando uma explicação para tudo isso. Ela diz que esse é um chá especial que ela bebe frequentemente quando precisa pular refeições por conta de compromissos agendados, faz muito bem ao estômago. Ela disse que é provável que ele aprecie o gosto e também o incentiva a experimentar. Ele pensa que é normal que a princesa prepare presentes quando sente vontade. Deve ser algo do tipo. Ele reflete que nunca bebeu um chá com leite e não havia ouvido falar sobre algo similar, já será um alívio se ele não engasgar com o sabor. Mas ele se surpreende e ela comenta, não é bom? Ele afirma que é delicioso. Ela disse que trouxe esse chá por se encaixar com suas preferências, então está feliz que tenha se adequado ao gosto dele. Ele disse que gostou muito, tanto que vai aceitar uma segunda xícara, se ela não se importar. Ela disse que está feliz em ouvir que gostou. E que passará a receita a ele antes que ele vá. Ele agradece a gentileza. Para em seguida refletir se alguma vez ele sentiu que gostasse de algo nessa intensidade. Então a princesa continua a falar e diz que após cuidarem do estômago do Lord Kedrey, o qual devia estar esfomeado, depois de todo o seu trabalho duro. Agora sim eles devem falar sobre as candidatas para um casamento com o Lorde. Na cena seguinte ele chega ao palácio do ducado, sua mãe comenta que ele chegou tarde, e ela estava esperando por ele. Mas rapidamente ele questiona o que ela está fazendo na capital, já que ela deveria estar do lado ocidental do ducado. Mas assim como o filho, a duquesa de Kedrey exala frieza. Mas comenta que ele continua indiferente e questiona se ele não vai oferecer nem ao menos uma xícara de chá para sua mãe. Ele respira profundamente, e pede que tragam alguns simples aperitivos e chás para ela. Mas antes de finalizar ele pede para a empregada esperar, em um dos chás ela deve trazer um pouco de leite e açúcar. A mulher confirma a ordem. Leite? A mãe questiona. Não sabia que tinha tais gostos, Rafi. Mas ele disse que começou a gostar a partir de hoje, provavelmente. Essas palavras deixam sua mãe intrigada. Ela reclama que a casa está uma bagunça porque não há uma lady para cuidar dela. E diz sobre o que as pessoas pensaram se virem uma coisa dessas. Ele questiona se esse é o motivo dela estar ali. E ela afirma que sim, pois nada pode ser feito quando ele continua a postergar a situação. Então ele se recorda da conversa com a princesa Caena, ela o apresentou alguns pergaminhos e disse, essas são suas candidatas a casamento.
A primeira é a Lady Dolores, da casa Ava. Ela sabe tocar piano e também borda muito bem. No entanto, essa Lady desmaia ao menor sinal de sangue, seria um problema ela se tornar parte de uma família militar. Além do mais, seu condado está em risco de ir à falência devido à sua imensa dívida. Lord Henrique em breve os dominará. A próxima é a Lady Rita, da casa Brooklyn. Ela é alguém que foi treinada para ser uma cavaleira previamente. Então será uma boa escolha para uma família militar. Mas lhe falta o conhecimento e a sabedoria que é preciso para liderar uma família como a sua. E o ponto crucial aqui é sua doença hereditária. Ela sofre de loucura. Eles estão mantendo-as escondidas, mas em breve será espalhado nas reuniões sociais. Por último, temos a Lady Olivia, da casa Grace. Você provavelmente está familiarizado com o nome dela, já que vossa família patrocina os Grace. Ela é bem esperta e atenciosa. Ele a questiona, está me dizendo, que ela seria minha melhor opção para um casamento? Caiena afirma que sim. Ela é bonita e forte, sem imperfeições para o cargo, vocês dois formarão um belo casal. E ela completa, além disso, por favor, não esqueça do fato de que fui eu quem ajudou vocês dois a se encontrarem. Mas ele está perplexo, que diabos isso significa? No que seu casamento beneficia a princesa? Ele reflete que não há chances de a princesa ter discutido isso com sua mãe antes. Ele se sente como alguém enfeitiçado por ela. Mas se pensar de modo racional, sua mãe está certa. Pois vai ser complicado liderar a família sozinho diante dos outros nobres. Porém, pensar em sussurrar palavras de amor um para o outro, fazer contato físico com muita ternura, de jeito nenhum uma coisa dessa seria possível para ele. Então ele responde à mãe dizendo que já lhe disse inúmeras vezes, que não tem planos de casar. Mas ela deixa claro que ele não tem uma opção. Pois casamento é uma coisa que beneficia a família. Não é algo que ele possa decidir por si mesmo. Ele se questiona como Caiena falou exatamente sobre as candidatas ao casamento que sua mãe apresentou e em um momento tão preciso. E principalmente, que motivos ela teria para fazer isso. Ele acredita que precisa se encontrar com a princesa novamente para esclarecer essas questões. Enquanto isso no Palácio Imperial, as damas da corte comentam, estes são os novos biscoitos que chegaram recentemente. Eu também trouxe folhas de chá raras para armazenar como nosso suprimento de chá. Outra comenta, eu nunca me atreveria a comprar algo caro desse jeito, então é muito bom poder apreciar isso com mais frequência. Entre risadas, uma delas diz que queria saber que veneno foi esse que a princesa tomou que a fez mudar tanto. Elas comentam que está tudo tão mais fácil. Uma delas diz que ela nem ficou brava quando ela serviu sem muita vontade. É maravilhoso que ela nos perdoe sem se importar com o erro que cometemos. Uma delas diz que elas realmente precisam ficar agradecidas por ela ter sido envenenada. Elas concluem que é tão fácil tirar vantagem da princesa Caiena. Mas então uma voz se aproxima e chama a garota mais abusada, Lídia Benzema. E questiona por que ela está descansando em vez de estar limpando o quarto da princesa. É Vera, e ela questiona por que elas não estão fazendo o seu trabalho direito, elas são empregadas de Sua Alteza. Mas a garota sonsa comenta, que a princesa não disse nada sobre isso, então ela não tem que ficar nervosinha. Quem ela pensa que é para cobrá-la dessa forma? A garota comenta que pode estar até abaixo de algumas pessoas no palácio, mas não está abaixo de Vera. Ela é a preciosa filha da casa Benzema, que é tratada com respeito onde quer que vá. E Vera não deve falar assim com ela. Ela diz que Vera também deve lembrar que a pessoa que as contratou foi o príncipe Rezef e não a princesa Caiena. As outras damas acham que Vera mudou muito recentemente. Que ela está se achando importante só porque a princesa lhe favoreceu um pouco. Mas elas dizem que Sua Alteza precisa do poder de suas famílias, então irá protegê-las. Além disso, ele pediu a elas que mantessem Caiena sob vigilância. Então tudo o que elas precisam fazer é agradar o príncipe Rezef. As garotas dizem que ela não deve ficar brava com elas, ela está sendo muito chata. Mas ela se questiona como essas garotas conseguem ser tão tolas. Ela nem acredita que já tentou subir no mesmo barco que essas idiotas. Isso é muito ruim. Ela precisa se recompor. A nova princesa não perdoará nenhum erro. Todas as damas da corte que estão ali, vieram pensando em se casar com o Rezef. O único príncipe do império, que possui uma aparência gentil, cortês e é garboso com uma voz doce como mel. É uma esplêndida lista de atrativos, que faz todos ignorarem seu único defeito, sua personalidade.
Elas estão sob uma ilusão que as faz acreditar que conseguirão derreter sua natureza cruel e fria com amor. Mas não há a mínima chance de isso acontecer, e elas deveriam saber seus devidos lugares. Vera pensa que só quer que seu esforço seja reconhecido, não importa quem a reconheça. Kaiena pensa que com a personalidade da Vera, de jeito nenhum ela vai se sentar e assistir Lydia e as outras garotas agirem daquele jeito. Sentada em seu quarto, ela elogia uma empregada dizendo que ela é uma criança esperta, o seu julgamento inteligente de se aliar ao lado mais forte a salvou. Essa é N. Ela diz que é uma honra servir a princesa. Nesse dia mais cedo, a garota veio dizer a Vossa Alteza que Lydia disse que não era para limpar o quarto da princesa hoje. Então Kaiena entrega um saco de moedas à garota e diz que esse é o seu prêmio por sua coragem e determinação. Ela agradece a Vossa Alteza. Kaiena reflete que a Lydia é mesmo muito arrogante e age do jeito que quer. Mesmo em sua primeira vida, ela reportou todas as suas ações para Rezef e sempre agiu muito tolamente. No fim, ela foi executada pelo próprio Rezef, a pessoa que ela mais queria agradar. A Prota sinceramente espera que ela possa evitar a execução da garota dessa vez. E diz em pensamentos, é para seu bem Lydia, sua tola, que eu quero que você deixe esse lugar infernal o mais rápido possível. Já que você não está presa como eu, você pode ir embora a qualquer momento. A novela original começa com a conversa sobre o casamento entre a Olivia e o Rafael. Como o debate sobre a melhor candidata já começou, eles vão se encontrar em breve. Então há algo que Kaiena precisa fazer antes desse evento. Ela deve fazer de Olivia, sua aliada. A família de Olivia é um dos vassalos leais ao Ducado Kedrey. Por isso, se a Olivia entrar no palácio sob as ordens de Rezef, vai parecer que sua casa a está apoiando. E o relacionamento da família dela com a casa Kedrey vai ser completamente destruído. Pois eles não apoiam ninguém da família imperial. Ela pensa que não deve interferir no romance deles, já que está tentando juntar os dois. Então ela deve entrar no palácio sob as ordens do imperador e não Rezef. Mesmo que haja uma tensão entre nossas duas famílias, o educado não poderá reclamar nada, se for uma ordem direta do imperador. Após escrever uma carta, ela pede que Enya faça um favor, a garota se prontifica, e ela diz à empregada que ela deve levar a carta até o Salão Marete na rua Lawrence. Pois há uma pessoa que precisa receber isso rapidamente. Mas de repente, uma das empregadas corre e abre a porta da princesa aos berros, chamando por Vossa Alteza e dizendo que é urgente. Pois o príncipe Rezef está completamente fora de controle. Ele está tendo um ataque, e o palácio dele está completamente caótico. Rezef? Kaiena não imagina o que seja. Mas em seguida podemos ver o quarto do príncipe completamente revirado, ele está raivoso e há sangue em seu rosto. Enquanto quebra os pratos ele grita, aqueles estúpidos, filhos da mãe, não sabem quem eu sou. Esses bastardos idiotas, não sabem de tudo que eu fiz por eles? E mesmo assim eles são capazes de me trair por algumas minas. As empregadas estão assustadas e seus gritos são ouvidos até pelos cavaleiros que guardam o palácio. Ele continua a berrar, aqueles idiotas sujos, estão tentando me enganar de novo. Eles ousaram dizer que ele não era diferente do Henrique, já que sua mãe era uma concubina. Para eles um filho adotado pelos Henrique e um príncipe bastardo são a mesma coisa? Ele treme de raiva, enquanto pensa o quanto eles o desrespeitaram. Eu sou o verdadeiro herdeiro do trono e não aquele vadio sujo do Henrique. Ele solta um grito de raiva e diz que quando virar o imperador, ele vai punir cada um deles. Esses vermes não sabem o seu lugar. Mas então ele escuta um barulho na porta, e as empregadas dizem que ela deveria voltar depois, é melhor não entrar. Mas Kaiena entra assim mesmo, e diz que eles não vão ajudar em nada ficando somente parados assistindo ele destruir o quarto. Ainda corre o risco de que seu irmão se machuque. O secretário percebe sua mudança, e questiona em pensamentos, desde quando ela ficou tão corajosa? Rezef pede que irmã não se aproxime dele. Mas ela continua a caminhar em sua direção. Ele rende os dentes e diz que avisou que ela não deve se aproximar, mas ela não se importa com as palavras dele. E diz que se ela não se aproximar, ele se sentirá sozinho. Ela limpa a ferida em seu rosto, e ele se sente completamente confuso. Mas ela completa, você se sentirá solitário sem mim, meu pequeno e doce irmão. Olhe para isso, você se machucou. Ela se preocupa e imagina que deve estar doendo. É uma pena que isso aconteça com um rosto tão lindo. Ele não sabe muito o que dizer diante disso, mas ele a pega no colo e a levanta dizendo que ela sempre o faz parecer uma criancinha. E agora ele se sente um idiota por ter ficado com raiva.
Então ela questiona animada se agora ele se sente melhor. Os dois estão bem próximos, e ele afirma que sim, agora se sente bem. Mais tarde, ao lado de uma bandeja de curativos, ele questiona se ela se feriu, mas ela afirma que não, ela está bem. Ela diz que está mais preocupada com o seu ferimento do que com seu corpo agora. Ela diz que ele não deve se machucar, pois ele é quem vai herdar o reino um dia. E que não importa o quanto ele esteja bravo, ele não deve fazer nada que possa colocá-lo em perigo. Ele se desculpa com a irmã, mas explica que ouviu algumas notícias que fizeram perder a cabeça. Maldosa, ela conclui em seus pensamentos que ele perdeu mais seguidores para o Esther. Já que ele odeia ser comparado com o Henrique por causa de sua linhagem, não tinha como ele não ficar bravo. Apesar de sua atitude perversa, ele ainda é uma criança. Reserva ainda está na idade que precisa do calor e da afeição de um guardião. E já que ele é odiado pelo imperador, ele não tem ninguém além dela. Ela pensa que talvez se ela cuidar dessa criança com carinho, há uma possibilidade de ele mudar. Ela acaricia sua cabeça e diz que ele não deve se preocupar e deve ter fé em sua irmã. Vai haver muitas pessoas influentes em sua cerimônia de maioridade. E o fato de que o imperador permitiu escolher o seu marido, vai chegar aos ouvidos dos nobres e logo eles virão para a capital, isso será uma excelente oportunidade para os dois. Esses homens vão pensar: se eu puder seduzir aquela princesa estúpida, então talvez eu possa influenciar aquele que sentar no trono. Mas infelizmente, a sua irmã anda indisposta e não poderá receber ninguém por causa de sua saúde frágil. Entende, Rezef? Então tudo o que você terá que fazer é receber bem esses nobres ambiciosos no meu lugar e construir uma boa relação com eles. Ele realmente enxerga uma oportunidade nisso, isso o faria ganhar os suportes que perdeu para Henrique. Isso é uma grande oportunidade para ele, mas a Caiena não ama o Rafael. Então, preocupado com ela, ele pergunta: você realmente está planejando se casar com outro alguém, irmã? E quanto ao Rafael? Você não está apaixonada por ele? Então ela explica que é verdade que ela já desejou o Lord Kedrey. Porém, só porque ela o desejou até agora não significa que esse desejo se manterá no futuro. Agora que já se passou um tempo, ela não tem mais tanta certeza se realmente o ama. Ela acredita que não há sentimento que não mude com o tempo. E mesmo que seja um amor verdadeiro, isso também não é uma exceção. E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Me ajudem curtindo e apoiando este canal que é feito com todo carinho especialmente para vocês. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perderem nenhum detalhe das próximas aventuras aqui no canal. Obrigada. Até mais. Fui.